Capítulo 10. O Senhor envia uma praga de gafanhotos, seguem-se trevas espessas sobre todo o Egito por 3 dias. Moisés é expulso da presença de Faraó. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque endurece o seu coração, e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais diante dele. E para que contes aos ouvidos de teus filhos, e dos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que fiz entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. E cobrirão a face da terra, de modo que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, qual nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles se acharam sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se, e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus, ainda não sabes que o Egito está destruído. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos pequeninos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim, andai agora vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram de diante da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito para trazer gafanhotos, para que venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor enviou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E subiram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito, eram muito numerosos, antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou nada de verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Uau, né? Então Faraó se apressou a chamar Moisés e a Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus para que tire de mim somente esta morte. E ele saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor enviou um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho, nem um só gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viam um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés, e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco os vossos pequeninos. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus.
E também o nosso gado há de ir conosco, nem um casco ficará, porque daquele haveremos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. e o Senhor endureceu. Tchau, tchau, gente.